Muito boa tarde. Eu vou pedir licença para retirar a máscara, porque eu estou numa boa distância, tanto dos painelistas como também da plateia. E, neste momento, eu sou a Sinara Olensky Brock, atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e eu gostaria de agradecer imensamente ao Obeco, na pessoa do engenheiro Gilson Feitosa, pela participação, pelo apoio, colaboração e por estar promovendo este workshop sobre monitoramento de eventos extremos, que vai ser mediado pela Júlia Couto. E eu vou deixar ela agora fazendo essa mediação, mas não teria palavras para agradecer a parceria. Há sempre parceria, desejo que essa parceria permaneça por muitos e muitos anos e muito obrigada por também trazer um assunto tão importante, não só para o meio técnico, mas da sociedade de uma forma geral. Um bom workshop. Muito obrigada. Júlia? Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los aqui hoje. Eu sou a Júlia Couto, analista de negócios na Concert Cloud, e hoje eu apresento o workshop de monitoramento hidrológico para eventos extremos, promovido pelo Obeco e seus parceiros. Nesse encontro nós vamos abordar como as novas tecnologias em equipamentos e soluções têm transformado a captura, o gerenciamento e o acompanhamento de dados hidrológicos. Ao final do evento, abriremos um espaço para perguntas e para iniciar essa conversa, nós receberemos o Igor Giovelli, engenheiro ambiental e sanitário. Ele atua como analista de projeto de hidrologia na Obeco Sudamericana. Luca Bovo, engenheiro ambiental com mestrado em hidrologia, atua hoje como gerente de vendas internacionais na empresa Sommer. Marco Porto, engenheiro industrial e gerente de vendas na empresa Vaisala. Felipe Santana, engenheiro de energia, especialista em inovação na Concert Technologies e da área de negócios da Spinoff Concert Cloud. Richard Ney, engenheiro e especialista em radar da empresa Movimet. Passo a palavra para o próximo palestrante, Igor Giovelli. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes e todos que estão nos acompanhando online. Meu nome é Igor Giovelli, eu sou engenheiro ambiental e sanitário e sou analista de projetos de hidrologia na empresa Obeco. Bom, vou começar apresentando aqui um pouquinho a empresa, né? A Obeco, ela foi fundada em 1932, ela completou agora 89 anos de atuação já no mercado. Nós temos hoje um corpo de 50 profissionais atuando no Brasil inteiro, né? A empresa atua em todo o território nacional. E nós temos hoje uma área construída de aproximadamente 2.000 metros quadrados na empresa, né? E a nossa missão é prover soluções em sistemas de observação hidrometeorológicos e ambientais. Nosso foco é entender a necessidade do cliente e oferecer a melhor solução, o melhor sistema possível para ele. Os principais focos de segmento de mercado da nossa empresa são sistemas de monitoramento hidrológico e meteorológico, sensores analíticos e industriais, sistemas para monitoramento eólico e solar, soluções também para monitoramento da qualidade do ar, sistemas de radares meteorológicos, sondagem atmosférica, sistemas também de observação de meteorologia para aeroportos, portos e rodovias, e também sistemas de localização de descargas atmosféricas. Esses são os principais segmentos da atuação da nossa empresa. Listando um pouco os principais clientes nossos, já direcionado para a área de hidrologia e meteorologia, nós temos a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com 1.187 plataformas de coleta de dados, que são as estações hidrológicas, né, com sensores de chuva e nível. A CPRM,
né, que é o Serviço Geológico do Brasil. A gente tem 158 PCDs fornecidas já. INEMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós temos em torno de 580 estações meteorológicas automáticas fornecidas no Brasil inteiro, né? O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, com 286 PCDs já fornecidas. Aí temos o SEMA do Paraná e o IAT, que é o Instituto Água e Terra, com 140 PCDs já fornecidas, entre fornecimentos e instalações também. A SEMA do Rio Grande do Sul, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 178 PCDs fornecidas. O INEA, no Rio de Janeiro, né, que é o Instituto Nacional do Ambiente, no Rio de Janeiro, com 80 plataformas de coleta de dados. E Furnas, centrais elétricas, né, com 69 estações hidrológicas e meteorológicas. Há mais de 30 anos, a Albeco firmou uma parceria com a Vaisala. A Vaisala é uma empresa finlandesa e hoje ela é líder mundial em fornecimento de soluções e sistemas de meteorologia e meio ambiente. Então ela atua na área de meteorologia, transporte, energias renováveis, qualidade do ar. É uma empresa que está sempre em inovação, sempre buscando as tendências mundiais. Eu não vou me estender muito na parte da Vaisala, porque o Marcos Porto vai apresentar sobre essa parte um pouco mais. A Vaisala hoje ela tem a tecnologia da Vaisala, ela está presente até em Marte. É o segundo rover que embarca a tecnologia Vaisala, né? O primeiro foi lançado em 2012, né, que foi o rover Curiosity, e agora em fevereiro pousou em Marte um novo rover, né, que é o Perseverance, ambos embarcados com tecnologia Vaisala. Esse foi uma parceria de 30 anos com o Instituto Meteorológico Finlandês e a NASA. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a observação hidrometeorológica em tempo real. Então, para você ter um sistema eficaz e que consiga ter uma previsão boa, em primeiro lugar você tem que ter um sistema para esse monitoramento, né, que pode ser um radar meteorológico, estações meteorológicas ou sistemas de descargas atmosféricas. Depois é necessário um sistema de comunicação de dados em tempo real, para esse dado chegar no cliente que está trabalhando com esse dado, com essa necessidade. Esse cliente normalmente ele tem algum produto lá, algum modelo ou de meteorologia ou um modelo hidráulico, né, para quantizar esses dados, né? E aí com essas informações ele ajuda na tomada de decisões para ele então notificar a população que será afetada nessa área de atuação. E depois, ainda além de notificar, ele ajuda também nessa coordenação de ações, né, para ter um plano de resposta e de realocação para a população. Entrando um pouco agora na parte de estações hidrometeorológicas telemétricas, aqui a gente apresenta uma foto de uma estação padrão, uma plataforma de coleta de dados padrão Agência Nacional de Águas, né? Então tem um sensor de chuva e nível, né, e um sistema de telemetria. Então hoje as estações elas estão inovando cada vez mais, né? Hoje é um equipamento fácil de instalar, fácil de configurar e manter, exige pouca manutenção, o equipamento é bastante robusto, né? Apresenta uma alta confiabilidade, precisão e durabilidade. E ele consegue hoje embarcar diversas formas de sensores, diversos modelos de sensores, diversas formas de telemetria. Aqui a gente apresenta um pouquinho o sistema, né, o sistema MAUS, que é o sistema, a gente já a plataforma, o processador é Vaisala e a parte da fabricação é uma parceria entre Albeco e Vaisala, né? Então a gente tem a caixa, o escudo, né, de proteção, que a gente chama de shield, né, o escudo de proteção contra a radiação solar. Depois a gente tem uma caixa de acondicionamento, onde ficam armazenados os equipamentos, né, data logger, bateria, um sistema de comunicação. E o processador, que é a função da estação, né, que é o data logger, a gente chama, né, que é onde todos os sensores são conectados. Ele tem vários tipos de cálculos, né, e integra diversos tipos de sensores, tanto de hidrologia quanto meteorologia. E depois um sistema de telemetria de dados, né. Então
A gente tem diversas formas, no próximo slide eu vou apresentar um pouquinho as formas de telemetria. Bom, o processador de dados da Vaisala, ele é um processador muito robusto, né? Ele tem praticamente 4 MB de memória, né? Possui a opção de ter um cartão de memória opcional com até 2 GB, né? E ele tem uma enorme quantidade de portas analógicas, digitais, então ele permite você conectar diversos tipos de sensores, tanto sensores de aeroportos, como tetômetro, sensor de visibilidade, até sensores complexos, como sensores de vazão, cálculos de vazão, cálculo de evapotranspiração. Todo esse processamento é feito no Datalogger. E o Datalogger da Vaisala, ele possui um MTBF de 20.000 horas. As estações, então, elas permitem a você integrar diversos modelos de sensores, tanto de hidrologia quanto meteorologia. Então nós temos sensores do tipo nível, né, do tipo radar, sem contato físico com a água, né? Temos um modelo também de borbulha, né? Temos um modelo de pressão, que é um mais usual, o mais utilizado hoje, né? Que também é um custo mais baixo, né, de fornecimento. Temos o sensor de borbulha, já falei um pouquinho, o ultrassônico. E depois temos o pluviômetro, né, que são diversos modelos. Hoje a gente tem todo de alumínio ou de alumínio com base em plástico, né? Tem todo ele em plástico, na verdade é um asa, é um poliacrílico, né? Semelhante ao espelho do carro, né? Então ele é muito robusto, né? Alta durabilidade, proteção contra ultravioleta, né? E temos também sensor pluviômetro sem partes móveis, né? Ele não tem a báscula, né? Ele trabalha é um sensor piezoresistivo, ele trabalha com o impacto da gota, ele vai calculando a quantidade de chuva. Então esse sensor ele tem uma livre de manutenção, né? Não necessita calibração e ele não tem problema de entupimento de báscula nenhum. E também temos o sensor de vazão, eu vou falar nos próximos slides um pouquinho sobre esse, e boia e contrapeso. Então essa parte de sensores, a estação ela permite você integrar diversos modelos de sensor, diversas formas, até de outras marcas, né? Aqui a gente trabalha com sensores da Áustria, da Suíça, da Austrália, enfim, uma infinidade de opções para o cliente. Sempre pensando na solução que o cliente precisa monitorar. Um sensor muito interessante é esse sensor acústico para medição de granizo. Ele é fabricado pela Sommer, né? O nosso parceiro, a fábrica é na Áustria, né? O nosso parceiro aí de bastante anos, né? Esse sensor ele mede o impacto das pedras de granizo em um disco de aço inox. Esse disco tem aproximadamente 200 milímetros de diâmetro e ele consegue detectar granizo entre 0,5 e 7,5 centímetros. Ele é comparável até ao desdrômetro, que é aquele equipamento a laser, né? Ele é comparável a ele porque ele consegue distinguir até 15 classes de tamanhos. E ele possui diversas formas de saída, né? Então ele pode ser integrado também com outros tipos de processamento, né? Não só o Datalog, mas um PLC, algum cliente já tem algum outro equipamento, a gente consegue integrar. Ele tem tanto portas analógicas quanto digitais. E também é um equipamento livre de manutenção. Outro sensor muito bom, muito utilizado também, é o sensor de medição de vazão. O RQ30, ele consegue medir a velocidade de nível, a velocidade de fluxo e a vazão. Essa parte eu vou passar brevemente porque o nosso parceiro Luca vai apresentar um pouco mais sobre o sensor da RQ da Sommer. Então aqui só estou dando uma breve explicação só para mostrar alguns modelos, né, que podem ser integrados, né. Esse outro é o SQ, também é o mesmo princípio de medição, só que ele é mais indicado para canais, tanto canais abertos, canais fechados. Ele possui uma tecnologia mais nova de frequência, né? O radar dele de 80 GHz, que permite você instalar ele até em caixa de passagem, como na foto superior ali. As estações hidrológicas ou meteorológicas, elas possibilitam vários sistemas de telemetria. Tanto a parte com fio, né, que seria um cabo ligando na estação. Aí esse cabo pode ser ou um cabo RS-232, ou Ethernet, ou uma linha de escada, até diversos modelos de equipamento sem fio, que daí já entra a parte de celular, GSM, GPRS, 3G, rádio, UHF, o VHF, né? E depois entra toda a linha de satélites, né?
A gente tem satélites ambientais, que são o GOES e o SCD do INPE, né? Tanto também com satélites privados, que daí nós temos o VSAT, Inmarsat, Autotrack, Orbicon. Então esse sistema de telemetria vai da necessidade do cliente. Isso aqui a gente apresenta brevemente um case de sucesso aqui de Belo Horizonte, que foi o fornecimento e implantação do sistema de monitoramento hidrológico e alerta contra inundações da cidade, aqui de Belo Horizonte. Então foram fornecidas e instaladas 42 estações, né, sendo 38 hidrometeorológicas e 4 meteorológicas. Esses pontos em azuis são onde ficam as estações meteorológicas e os pontos amarelo e roxo são as estações hidrometeorológicas. Então essas estações, foi um projeto, foi uma licitação internacional que ocorreu em maio de 2009 e nós fornecemos toda a infraestrutura, toda a instalação dos equipamentos, o software, programação. Hoje o sistema ele transmite os dados de chuva em nível por celular a cada 5 minutos e a Defesa Civil ainda recebe um alerta de SMS, tanto a Defesa Civil quanto a Prefeitura de Belo Horizonte. Então é um sistema muito interessante, está operando até hoje, né? Já tem praticamente 11 anos aí atuando o sistema todo, né? E são várias estações aqui espalhadas em Belo Horizonte, Ribeirão Arrudas, Córrego Sarandi, e eles ajudam nesse auxílio na tomada de decisões da Defesa Civil para ou fechar uma rua ou até mobilizar uma população que vai ser afetada, né? Bom, essa é uma breve explicação sobre a linha de estações hidrometeorológicas. Os próximos colegas vão apresentar um pouco mais sobre cada linha de produto. Agradeço pela atenção de todos. Uma boa tarde. Eu convido para continuar essa conversa Luca Bovo. Okay, so hello everyone, I'm engineer Luca Bovo and I'm working for Sommer. We are from Austria. Desculpa se não falo português, but talking with Igor and Obeco, our partner here in Brazil, I'm gonna make this speech in Spanish. I promise next time I will visit Brazil I will learn a little bit more. So I hope at least it will be a little bit more clear my presentation. So what we are gonna talk today especially is gonna be our unique product for Vason RQ30. Aquí una pequeña introducción sobre la empresa. Como estaba diciendo, somos una empresa de Austria, trabajamos en todo el mundo, sin embargo, tenemos distribuidores en muchísimos países y tenemos también oficinas en distintos países de Europa y también de Asia. Todavía la empresa sigue una empresa a nivel familiar, nos gusta explicar y especificar esto. Hoy en día hay los hijos del señor Sommer, del dueño que fundió la empresa y también estuve estudiando, ¿no? Estos sensores innovadores que, por ejemplo, hoy vamos a ver el RQ30. Nuestro enfoque es, por supuesto, los clientes, pero tenemos también un R&D, búsqueda de desarrollo muy poderosa, muy grande, porque siempre estamos enfocados en desarrollar productos que llevan datos de alta confiabilidad, alta calidad, pero especialmente nos enfocamos en desarrollar productos que no hay hoy en día en el mercado. Aquí podéis ver las distintas áreas a donde trabajamos y a mí me gusta decir siempre que los sensores que producimos nos permiten y permiten a nuestro cliente medir el ciclo del agua, ¿no? Entonces el agua líquida, también la nieve y el hielo. Claramente quizás nieve y hielo no aplica acá en Brasil, pero también esos sensores son muy vendidos, especialmente en la parte alta de la tierra, ¿no? Sin embargo, en Sommer no hacemos simplemente sensores, también ofrecemos soluciones llave en mano, en inglés turnkey. Entonces también producimos sistemas para almacenar los datos, como podéis ver, y enviar los datos.
por distintos medios, puede ser 2G, 3G, satelital, radio, y también ofrecemos una solución software para la visualización y el análisis de los datos. Aquí podéis ver, ¿no?, una pequeña introducción de forma general de los principales productos que Sommer tiene en la línea de hidrología. Podéis ver que hay sensores para la medición de caudal fijo, móvil, sensores de nivel, también sensores para la medición de velocidad fijo y móvil. Entonces una flexibilidad muy alta, muy larga. Pues el tema, creo que en esta exhibición, simposio, estuvo ya hablado bastante sobre el tema del agua y la necesidad de tener datos, y especialmente datos, en mi opinión, que necesitamos confiar, ¿no? Y con los datos que vamos a tener, por seguro, podemos pensar de contestar mucha pregunta, pero también manejar el agua de forma mejor. Aquí he puesto algunas preguntas, pero estoy seguro que ustedes tienen mucho más, ¿no? Y pues este producto, el RQ30, en mi opinión, podría ser una óptima solución para la medición de caudal de forma innovadora y también de forma más confiable, ¿no? ¿Cómo funciona este sensor? Este es un sensor, como podéis ver, de tecnología radar total. ¿Por qué? Porque nos vas a garantizar una mayor confiabilidad, una mayor precisión, y tampoco le afecta un impacto ambiental exterior, como podría ser lluvia o el cambio de temperatura, que esto pasa con otra tecnología. Podéis ver que hay un sensor de nivel de agua, okay, radar, un sensor de velocidad radar que usa el efecto Doppler. En la práctica las olas que hay en la superficie van a reflejar las ondas radar emitidas por el sensor, y él hace un análisis espectral, entonces un cálculo mucho más sofisticado. También podéis ver acá que el sensor estuvo certificado por el METAS. Estamos muy orgullosos de esto, lo podéis también buscar en el internet como instituto. Es un instituto internacional de Suiza que tiene un tanque para las pruebas en hidráulica, uno de los más grandes en el mundo, ¿no? Sin embargo, no es todo, porque aquí pasa la parte más importante. Nosotros sí medimos la velocidad superficial. Sin embargo, el enfoque más importante por el cálculo del caudal es la medición de la velocidad promedio. Y el sensor está equipado con un modelo hidráulico. Tenemos más o menos 20 años de experiencia con este modelo hidráulico instalado por todo el lado, en Asia, Europa, África, Norteamérica, acá. ¿Y qué hace este modelo hidráulico? Es un modelo hidráulico dinámico, ¿okay? No es algo de constante, y nos permite de calcular la relación entre la velocidad superficial y la velocidad promedio, como hay aquí una imagen, la distribución, de forma dinámica en base al nivel, y también considerando la rugosidad que hay en la sección transversal y la forma de la sección transversal. Entonces es algo de muy interactivo. Y también hay una otra función desarrollada por nosotros, el Machine Learning, que vamos a ver de forma más aprofundida más tarde. Aquí hay un pequeño vídeo, así que podéis un poco ver cómo funciona el sensor y cuál es su aplicación, porque es interesante este sensor y es innovador. El sensor está fuera del agua, se llama por esto sin contacto, ¿ok? Y podéis ver, por ejemplo, en este vídeo, como hay un árbol o algo que está pasando, ¿no?, en el río. Entonces, como está afuera, nada lo puede dañar, ¿no? Entonces, los costes de mantenimiento en los años después de la instalación o la calibración, esto no es necesario, ¿no? Y también nos permitimos a los clientes de hacer mediciones y tener mediciones también durante inundaciones, algo que hasta hoy, con la tecnología normal que hay en el mundo, generalmente esto no es posible, porque eso es manual o necesitáis poner adentro del agua, mientras con esto, como estamos afuera, no pasa esto, no es un riesgo para nadie. Aquí espero que un poco habéis visto cómo funciona el sensor. Y en estas slides, en esta diapositiva, ¿no?, podéis ver las distintas aplicaciones. Me gusta enseñar las fotos especialmente, ¿no? Podéis ver un flujo más turbulento con olas, mientras abajo hay un flujo mucho más laminar, se llama en término técnico en español,
y entonces puede aplicar en distintas condiciones, ¿no? Y también la referencia de instalación en 110 países creo que es una buena referencia, una óptima referencia para probar, ¿no?, la calidad del producto y la confiabilidad especialmente de los datos que vamos a ofrecer. También acá, ¿no?, hay una otra imagen muy interesante desde Indonesia, ¿no?, donde podéis ver que hay el agua sucia con turbidez. Esto no le afecta al sensor, ¿no?, porque nos limitamos a medir la superficie, pero no nos vamos a parar simplemente en esto. Con el modelo hidráulico vamos a calcular de forma confiable la velocidad promedio. No necesita curva de aforo, fundamental esto. Es muy fácil de instalar, vais y en un día la instalación es hecha y ya vais a tener mediciones de caudales, mientras con una curva de aforo esto no es posible, necesita tiempo, años para tenerla. Y el sensor tiene adentro un sistema de verificación de calidad de los datos automática, entonces muy útil si necesitáis validar los datos, esto puede ser muy interesante, y también esto ayuda con el indicador de la calidad de los datos, ¿ok? Pues, como probablemente ya sabéis, ¿no?, los ríos son sistemas muy dinámicos. Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Un río mucho más turbulento es durante una inundación más o menos, y más arriba vemos como parece casi como un espejo, ¿no?, el río. Entonces quizás alguien podría decir, mira, pero vosotros miráis en la superficie, entonces ¿qué pasa si hay como viento o una tormenta o un hurricane o huracán, ¿no?, que está modificando la velocidad en la superficie? Pues en realidad acá en Sommer hemos encontrado la solución y la tenemos. Adentro del sensor está equipado una machine learning, ¿ok? ¿Y por qué puede ser muy útil esto? Me gusta comparar el sensor como a un niño que cuando lo vais a instalar necesita tiempo, algunas semanas, generalmente decimos así, 2-3 semanas, es pendiente del sitio también, y tiene una memoria dentro y así va aprendiendo, ¿no?, cuáles son las condiciones que pasan de forma típica en el río, ¿no? ¿Y por qué puede ser útil? Podéis, especialmente en la parte central, ¿no?, alrededor del día 13 de junio de este año, podéis ver que no es un filtro normal, es algo de mucho más sofisticado, porque con un filtro normal la velocidad aprendida en la línea azul que podéis ver acá sería algo que pasa en el promedio, ¿no? Mientras esto, no, como he dicho, es algo de aprendido. El sensor estuvo aprendiendo cuál es el comportamiento del río antes de que pasó, por ejemplo, en estos días donde había muchos vientos y que podían alterar la medición de velocidad superficial, generando un error en el cálculo del caudal. También, como he dicho antes, hay un sistema de verificación de los datos, podéis ver acá, ¿no?, con un código que te dice cuál es el error, cómo solucionar la causa y cómo solucionarlo. Entonces muy útil durante la instalación, pero también después, durante la vida del sensor y el indicador de los datos. Aquí el software es en inglés, sin embargo lo tenemos también en portugués, ¿ok? Muy interesante, ya he dicho, ¿no?, que el sensor estuvo instalado en 110 países. Una referencia muy importante es desde los Estados Unidos, USGS, quizás ya conocéis, ¿no? Y hay un artículo, una búsqueda en el internet que también podéis encontrar ustedes, y es en esta hoja van a hablar sobre la instalación de 10 estaciones en los Estados Unidos y comparados con la tecnología más común de nivel y curva de aforo. Aquí he puesto, ya he traducido, me ha ayudado un poco Obejo, claramente, y para la traducción en portugués hay la parte final de los resultados de esta búsqueda científica, ¿no? Y creo que es muy interesante pues todo. Sin embargo, el punto 2, a donde podéis ver, como dicen, el USGS dice que las medidas de velocidad y vazón y caudal son precisas, ¿ok? Y también muy interesante, ¿no?, la segunda parte donde dice cómo es un sensor que no necesita mantenimiento. Hoy en día el sensor está aprobado para el USGS. Aquí también quizás un tema muy interesante, ¿no?, hoy en día con los cambios climáticos, que hay mucho lluvia muy fuerte en tiempos muy cortos, ¿no?, flash flood o algo así. Es una búsqueda no hecha para Sommer, es una búsqueda hecha para el NOAA. Como podéis ver, también esta la podéis encontrar en el internet, ¿ok?
¿Qué pasó en Oakland, siempre en los Estados Unidos? Pasó una lluvia muy fuerte, que generó una inundación, ¿no? Afortunadamente nadie murió, pero después de esto pues quisieron estudiar el fenómeno, ¿no? Y pusieron un sensor Sommer que mide claramente velocidad también, y nivel y caudal, y que descubrieron que si tú tienes un sensor de velocidad, especialmente un sensor de velocidad como Sommer, que repito, no hace un cálculo promedio de la velocidad superficial, hace algo de más sofisticado, un análisis espectral, entonces algo de estadístico, ¿ok? Permite detectar de forma temprana las inundaciones. En este gráfico podéis ver cómo la velocidad sube antes del valor de nivel. Esto hay una razón física, simplemente subir la velocidad le cuesta menos desde el punto de vista energético que subir el nivel. En este río en específico pues había una diferencia de 1 hora, claramente en otro río, acá en Brasil o en otros lugares quizás es 15 minutos, media hora o 10 minutos, pero aún esto puede ser suficiente para salvar vidas o alertar personas o parar coches o cualquier otra cosa, ¿no? Y pues aquí un ejemplo, ¿no? En el mundo de algunos clientes que probaron el RQ, ¿no? Están muy satisfechos. Ya podéis ver, ¿no? Que trabajamos en Asia, África, en Norteamérica, acá, en Europa. Y aquí llevo un ejemplo práctico, me pareció muy interesante. Y en Paraguay, entonces algo cerca de ustedes. Pues el cliente quería medir el caudal en este puente, ¿no? En realidad ya tenía un sistema de medición, lo más clásico que también tiene muchas personas en el mundo, ¿no? El sistema de nivel con curva de aforo. Pero nosotros llevamos algo de innovador, ¿no? Un sensor sin contacto que mide el caudal. Entonces estuve hecha esta comparación, ahora veamos también el porqué. Sin embargo quiero subrayar, ¿no? Como hay para primero una condición hidráulica compleja, estamos en una curva, entonces no en las mejores condiciones. Hay un caudal muy dinámico, entre 20 y 30 metros cúbicos para segundo, hasta a casi 1000 metros cúbicos para segundo, ¿no? Y también la sección, hablamos de una sección de 350 metros, ¿ok? Y ¿por qué era interesante para el cliente tener no simplemente datos, que querían tener datos confiables, ¿no? Y porque había una lucha, ¿no? Como pasa hoy en día en muchos estados, en muchas comunidades, ¿no? Allá en el río, esta es una foto en el puente, quizás lo podéis reconocer también después, había protestas de personas. Allá en el puente hay una bomba que saca el agua desde el río y lo envía a los arroceros, ¿no? Y esto claramente vas a llevar el agua a las personas, a las industrias, a los pescadores, ¿no? Que van a tomar los peces, ¿no? Entonces el cliente se enfrentaba a este problema, a intentar de satisfacer distintos clientes finales del agua, llamámoslo así, y entonces necesitaba algo de confiable, ¿no? Aquí podéis ver el sensor de nivel que tenía antes, era también un sensor de nivel radar, ¿ok? Sin contacto. Y después pusimos el nuestro, ¿no? Como estás aquí indicado, está al lado en realidad del otro sensor. Y pues podéis ver en esta imagen, ¿no? Que la sección transversal tiene distintos materiales, roja, arena, entonces algo de complejo. Nosotros, pues nuestro partner puso ya un sensor de caudal, Sommer RQ30, con un sistema de almacenamiento local y un sistema de transmisión para modem 2G, 3G, ¿no? A una nube. Sin embargo, hace este año también tenemos una solución nueva que es un sistema de notificación para Twitter, ¿no? Entonces también la gente que estaba allá podía verificar o averiguar el valor, ¿no? Quizás de alerta, de caudal mínimo o máximo, ¿no? Entonces muy interesante, muy dinámico y también ayuda a acceder a los datos a cualquier utente, ¿no? A cualquier usuario. Y pues el cliente hizo también una comparación, ¿no? Entre distintas tecnologías. Llevaron una DCP, es una marca de los Estados Unidos, quizás conocéis. Una marca bien reconocida acá en Brasil, pero también en todo el mundo, es también una marca de calidad. Podéis ver, ¿no? Como también ellos la DCP, para quien no sabe, ¿no? No mide simplemente nivel, mide también la velocidad, parámetro otra vez muy importante
también la fórmula, ¿no? del caudal, no lo dice solo Sommer, si tú mides también la velocidad es muy importante, es fundamental. Entonces, dos tecnologías parecidas que miden nivel y velocidad a contra la solución que tenía el cliente allá, entonces nivel plus curva de aforo. Podéis ya ver, ¿no?, cómo la diferencia entre la nuestra tecnología, que es una tecnología fija, que mide de forma continua, contra una DSP, que es una medición de caudal móvil, ¿ok? Son muy parecidas, estamos en un error, creo, 2-3%, entonces algo de muy aceptable, mientras el sensor de nivel con la curva de aforo llevaba un error superior a un 15%, 15-20%, estamos alrededor de esto, ¿no? Entonces esto lleva una imprecisión mucho alta, ¿no? Muy alta en el manejo del agua, ¿no? Y también para el cliente esto lleva un problema, porque no sabe con precisión cuál es el caudal que está pasando bajo de su río, o en sus ríos o en la su cuenca. También, en mi opinión, muy interesante, aquí hay dos gráficos que comparan en azul, hay el RQ30, entonces nuestro sensor, a contra el sistema curva de aforo plus sensor de nivel, ¿no? Y pues cuidado, que quiero especificar, si miráis en el gráfico, la diferencia entre un punto y el otro son de 2 días, 48 horas, ¿ok? Y pues para primero, ¿qué podemos ver? Este río es muy dinámico, ¿sí? Porque si recordáis, en principio dije que hay una bomba, ¿no?, que saca el agua, ¿no?, desde el río. Entonces, ¿qué pasa? Esto incrementa o baja la velocidad que hay en el río. Claramente, si tú mides simplemente el nivel, como en el caso de la tecnología que tenía el cliente antes, falta llevar un parámetro muy importante. Y podéis ver, por ejemplo, como alrededor el 14 de mayo, ¿no?, de este año, porque esta es una instalación de este año, podéis ver, ¿no?, como el caudal en la solución con el sensor de nivel es fijo, no cambia y no cambia y está alrededor de 40 metros cúbicos para segundos. Mientras con el nuestro podéis ver que hay un valor promedio de 60 metros cúbicos para segundo. Entonces el cliente tenía una baja estimación del caudal que pasaba, y esto hablamos de un intervalo temporal de 2 días. Entonces pensáis el error, la incertidumbre que esto genera. Y también aún más, ¿no?, podéis ver cómo con esta solución se va a subestimar también valores altos de caudal. Aquí quizás lo podéis ver, estamos a 100 metros cúbicos para segundo. Con la solución nuestra medimos también pico de 120 metros cúbicos para segundo, mientras con la solución más típica estuvieron midiendo bajo de 100 metros cúbicos para segundo. Entonces estuvo muy interesante como en este río que había esta dinamicidad, con la solución más estándar que también hay acá o en el mundo, faltaban muchos datos y no iban a tener precisión, ¿no?, en los datos de caudal, que generaban también una incertidumbre en el manejo del bombeo y la distribución del agua para los distintos usuarios. Muy obrigado, thank you for your attention. Espero que estuvo interesante todo y claro. Gracias a Ubeco, y dejo la palabra. Eu passo a palavra para o próximo palestrante, que é o Marcos Porto. Obrigado, Júlia. Eu vou pedir licença também para tirar minha máscara. Perfeito. Bem, uma boa tarde a todos aqui presentes, aos que estão online também. Meu nome é Marcos Porto, sou gerente de vendas para a Vaisala na América Latina. A Vaisala é uma empresa com mais de 80 anos de história, né? É uma empresa global, presente em mais de 150 países e também em outro planeta, né? Como o Igor mencionou, participando da missão da NASA para Marte com os seus sensores. É uma empresa, por isso mesmo, pode-se notar, de inovação em tecnologia. E aqui eu vou estar apresentando o radar meteorológico Banda X em estado sólido, de dupla polarização, o WRS-400. Especificamente as suas aplicações em meteorologia e hidrologia. Bem, a agenda da apresentação, então eu vou começar falando um pouco da importância dos radares meteorológicos,
passando uma pequena passagem sobre as categorias de radares meteorológicos, as suas aplicações em meteorologia e hidrologia e os requisitos de um radar meteorológico banda X. E para finalizar, se a gente tiver tempo, um pequeno vídeo da Vaisala do seu radar. Bem, qual a importância dos radares meteorológicos, né? Tempestades convectivas severas, tempestades tropicais, frentes frias, elas causam impactos significantes na sociedade e na economia. Impactos esses como inundações, furacões, granizos, ventos intensos. E, por si só, o radar meteorológico, então, possui um papel essencial na detecção desses eventos, né? Aqui um estudo das Nações Unidas, né, o seu escritório de redução de desastres, listando os principais eventos severos e os seus impactos, né? Você vê que, em primeiro lugar, 46% temos impactos relacionados a tempestades. Em segundo lugar, empatado, com 23%, temos impactos relacionados a inundações e também a terremotos. Isso causa um impacto muito grande na economia, né? Você vê que só em tempestades já são 1,3 trilhões de dólares e inundações mais de 600 bilhões de dólares. Quer dizer, por si só, esses dois eventos já causam impacto de quase 2 trilhões de dólares na economia. Por isso é muito importante monitorá-los e alertar as autoridades para mitigar justamente esses impactos. Bem, as informações geradas pelos radares meteorológicos são importantes em todos os lugares do mundo, né? Nas análises desses eventos climáticos severos, para melhorar a capacidade de emitir os alertas para a sociedade, para estimar essa quantidade, para estimar precisamente essa quantidade de precipitação e para realizar um nowcasting, né, que é justamente essa previsão de curto prazo, em até 2 horas, como o evento que vai estar chegando. Bem, diversos grupos dentro da sociedade podem utilizar essa informação, como você vê aqui aqui, a Defesa Civil e Bombeiro, né, podem utilizar essa informação justamente para alertar a sociedade e se antecipar ao evento. A aviação, justamente nas operações de decolagem, de aterrissagem, isso é muito importante, o radar meteorológico, né, para uma operação com segurança, além de um planejamento de rota. O lançamento de foguetes espaciais, né, você precisa saber como estão as condições atmosféricas para fazer um lançamento seguro. Na geração de energia, né, por hidrelétricas, enfim, no abastecimento de água, né, você precisa ter essa informação precisa de quantitativo de precipitação para o seu gerenciamento, né, de operação. E, claro, a sociedade em geral, que precisa saber como vai estar o clima, né, para se planejar durante o seu dia. Bem, o que faz então os radares meteorológicos serem extraordinários nesse monitoramento dos eventos severos? Primeiro, a sua vasta área de cobertura, né? Com um único sensor, com um único radar, você detecta eventos climáticos em múltiplas escalas, desde da grande escala às pequenas escalas. Você tem uma alta resolução e um rápido ciclo de atualização de dados, né? Você localiza até os eventos mais localizados e com uma informação de altíssima qualidade, além de maneira rápida, né? E ele é muito versátil, ele detecta diversos parâmetros da característica do tempo, né? Não só a precipitação em si, mas como o vento, etc. Aqui somente para ilustrar, né? As diferentes escalas, né? Eventos, vamos dizer assim, com uma área de cobertura de 5 km, como chuvas, ele consegue detectar, e eventos de uma área de cobertura maior, como por exemplo furacões. Então, o mesmo equipamento pode estar detectando todos esses tipos de eventos. Bem, uma pequena passagem aqui das diferentes categorias de radar meteorológico, né? O banda X, ele opera numa frequência mais alta,
o banda C numa frequência intermediária e o banda S numa frequência mais baixa, né? O banda X ele tem uma excelente qualidade de informação dentro de um range de até 100 km. Ele tem um menor custo do que os outros dois sistemas, o banda C e o banda S. Ele é uma excelente solução para aplicações específicas, além de ter um design compacto, né, de fácil instalação e menor custo. O banda C e o banda S são radares mais para uma cobertura extensiva, né, de redes de radares de larga escala. O banda C tem um excelente desempenho e eficiência de custos durante seu ciclo de vida nesse monitoramento meteorológico de longo alcance, enquanto que o banda S ele possui uma antena maior, mais pesada e uma instalação mais difícil, né, e além de um maior custo durante seu ciclo de vida e até na compra e instalação do sistema. Bem, mas os radares de banda C e banda S são os alicerces das grandes redes nacionais de radares, né? Aqui dois exemplos, a rede radar de Bahamas, onde eles possuem 3 radares banda C da Vaisala para cobrir todas as ilhas daquele país, e um outro exemplo da rede radar americana, que tem mais de 150 radares, incluindo aí banda C e banda S. Opa. Bem, no entanto, essas redes nacionais acaba existindo algumas lacunas dentro do país, por diversos motivos, né? O próprio bloqueio das montanhas, o relevo, né? E além, é claro, do aumento da altitude do feixe com a distância à medida que você vai mais longe do radar, né? E o próprio range limitado do radar, por mais que ele tenha uma cobertura extensiva, ele não tem uma cobertura infinita, né? Esse gráfico aqui ao lado, ele indica o mapa lá nos Estados Unidos e com diferentes cores, né? E eu vou te dizer quais são. Em amarelo seria a cobertura até 4.000 pés, em laranja seria uma cobertura até 6.000 pés e em azul uma cobertura até 10.000 pés. Você vê que então, à medida que você tem uma altitude maior, você tem uma cobertura maior, né? Você tem essa limitação justamente pela própria circunferência da Terra, né? E aqui exemplificando essas duas situações, né? O próprio bloqueio do feixe pelo relevo, então se tiver um evento por trás dessa montanha você vai acabar não conseguindo vê-lo, e o próprio aumento da altitude com feixe à medida que você tem mais distância do radar. Então aqui um exemplo, a 200 km de um radar, você estaria vendo a uma altitude de 3 a 5 km, o que pode estar pegando de repente somente o topo daquela tempestade ou mesmo passando direto por ela. E esses eventos de mais baixa altitude de repente estaria perdendo essa informação, né? Então todos essas duas situações acabam gerando problemas, né, no monitoramento do radar. Por isso você tem as aplicações do radar banda X, né, justamente para preencher esses gaps, essas lacunas na rede. Aqui um exemplo na Malásia, né, onde tem 2 radares, um radar banda S e um banda C, mas que acabam não cobrindo todo o país, e uma aplicação de um radar banda X numa zona urbana, nesse caso, acaba completando a rede de radar. Uma outra aplicação seria justamente na melhoria desse monitoramento hidrológico, né? Quanto melhor a sua informação, quanto você tem mais dados mais precisos, a sua saída do modelo acaba sendo melhor também, né? Então a precisão, o dado de entrada influencia diretamente na precisão e na qualidade de saída desse modelo, né? E o radar banda X ele tem uma sensibilidade muito boa para isso, né? Então com o radar banda X você acaba melhorando justamente essa previsão e os seus alertas meteorológicos e hidrológicos. E aqui a melhoria no monitoramento hidrológico, né? Melhores estimativas de acumulação de chuva, por exemplo, em áreas de captação de rio, em bacias hidrográficas, né? Você acaba tendo uma melhor qualidade e precisão nessas informações de precipitação próximo da área de interesse. Aqui um exemplo de uma área de captação de rios, você montando de repente uma
uma rede de radar banda X, você acaba tendo dados de entrada melhor, o que vai auxiliar no seu prognóstico hidrológico daquela região. E uma outra aplicação seria as zonas urbanas, né? A ONU ela lista que até 2050 70% da população estará vivendo em grandes cidades, então isso faz a informação nesses locais serem muito importante, né? Por um modelo, por uma previsão de tempo de curto prazo, um nowcast, né, específico para alertas para as cidades, um modelo hidrológico urbano e dados para plantas de tratamento de esgoto, enfim, tratamento de água, além da própria operação da sociedade dentro de uma cidade, né, construção civil, eventos públicos, o próprio tráfego automotivo, planejamento de manutenção de vias. Então, as grandes cidades elas precisam muito desse monitoramento hidrológico. Bem, requisitos para um radar meteorológico banda X para as aplicações meteorológicas e hidrológicas confiáveis. Quais seriam eles? Alta resolução, para detecção e análise precisa desses eventos climáticos localizados e como as tempestades convectivas. Você precisa de um excelente desempenho em dupla polarização para melhorar essa qualidade de informação da estimativa de chuva, da detecção dos tipos de precipitação, além de melhorar essa qualidade de dados de entrada em modelos hidrológicos e meteorológicos. E, principalmente, às vezes passa desapercebido, mas a confiabilidade, né? Você precisa garantir que o radar esteja funcionando quando a informação for necessária, né? Quando o evento climático severo esteja se aproximando. Bem, em relação à alta resolução, as tempestades individuais podem ter áreas de alguns quilômetros, né? Então, um radar com um feixe, um grau de abertura no máximo chegando a 2 graus, ele consegue de fato capturar as características dessas tempestades, né? Aqui nesse gráfico ao lado, você pode ver dois exemplos, duas comparações, né? Um grau de abertura de 1 grau, essa linha azul, e um grau de abertura de 3 graus, essa linha vermelha, né? Então, à medida que você está mais distante do radar, por exemplo, 60 km, aqui, no grau de abertura de 1 grau, você tem uma área de resolução de azimuth de 1 km. Enquanto que num grau de abertura de 3 graus, nessa mesma distância, você já estaria com uma área de resolução de abertura de 3,5 km, né? Então você perde bastante nessa resolução dos dados, com um grau de abertura maior. Bem, excelente desempenho em dupla polarização. Você emitindo o sinal, o feixe, tanto na horizontal quanto na vertical, você acaba podendo caracterizando melhor quais são os eventos meteorológicos e os não meteorológicos para eliminá-los, e caracterizando o tipo do hidrometeoro, se é neve, granizo, chuva, enfim, para uma quantidade estimada precisa. Aqui um exemplo de um produto do nosso software IRIS, o QPI, né, a quantidade estimada de precipitação. Você vê que pelas diferentes cores, né, você consegue entender onde tem uma precipitação acumulada de 6 horas, né? Onde tem mais, onde tem menos precipitação acumulada. Esse exemplo aqui em laranja, nesse ponto, nessa latitude e longitude, está em, por exemplo, 24 milímetros nessas últimas 6 horas. Além dessa caracterização do hidrometeoro, né? Chuva, neve, o graupel, que é essa mistura entre neve e granizo, e o próprio granizo. Também por essa escala de cor, né? Você vê que o verde é chuva, né? Precipitação líquida. O violeta seria justamente essa mistura de graupel, né? De neve para granizo. O azul já seria neve. E o vermelho já o granizo especificamente, com a sua refletividade específica. Esse é o produto HydroClass. E finalizando, a confiabilidade, né? Não importa a tecnologia que você use, né? A disponibilidade de dados é o elemento mais importante na detecção dessas condições meteorológicas severas. Você precisa que o radar esteja funcionando quando
for necessário. Esse é o exemplo de Bahamas, né, em 2019, quando passou o furacão Dorian, né, e o nosso radar funcionando e reportando ao tempo para a sociedade, para justamente acionar a população e as equipes de resgate, bombeiros, defesa civil, enfim, para atuar durante esse evento complicado, né. Enfim, aqui um resumo para finalizar a apresentação, né? O radar meteorológico banda X, então, ele complementa as redes de radares meteorológicos de grande escala. Ele fornece uma excelente solução em várias aplicações específicas relacionado ao monitoramento de riscos hidrológico e meteorológico. E as principais características, as características mais importantes de um radar meteorológico banda X são a sua alta resolução, a sua dupla polarização, um excelente desempenho nessa dupla polarização e a sua confiabilidade. Bem, o WRS-400 é um radar meteorológico banda X da Vaisala em estado sólido e dupla polarização, desenvolvido para fornecer essa confiabilidade de desempenho e qualidade de dados excepcionais. Muito obrigado. Aqui mais exemplificando justamente o que eu vinha falando das aplicações, né, do radar, e falando um pouco do radar, né. Ele tem uma calibração contínua, né, e essa análise da qualidade dos dados. Ele tem uma arquitetura compacta, né, o transmissor está ali atrás do radar. Ele tem uma manutenção minimizada, né, você tem roldanas, enfim, para movê-lo, não precisa de lubrificação, em estado sólido, né, excelente qualidade de dados e alguma das suas aplicações, né. Observação meteorológica para emissão de alertas, aplicações de aeroporto também, aviação, na área terminal, justamente para não só chuva, mas como esses ventos intensos. Áreas de vale, né, áreas de montanha, justamente nesses gaps da rede, você consegue fazer uma aplicação específica ali e, às vezes, modelos hidrológicos específicos para aquele local. Estações de observações hidrológicas, justamente para esse alerta de inundações, enfim, essa previsão hidrológica. E finalizando, áreas urbanas, né? Nowcaching para a população, para os entes públicos, né? Alertas hidrológicos de inundação e tudo mais, e informação para eventos públicos, etc. Muito obrigado. Eu convido para continuar essa conversa Felipe Santana. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Albeco pelo convite de trazer aqui um pouco da nossa solução, né? Nós somos um parceiro da Albeco na parte de desenvolvimento de aplicações para tratamento e correlação de dados. Então, assim que a apresentação estiver ali, eu começo a falar um pouco sobre como a gente tem ajudado os nossos clientes na análise dos dados, né? Na extração de maior valor aos dados capturados, tanto dados hidrometeorológicos como dados provenientes de outras fontes, né? Dados públicos e provenientes de outras fontes. Por que a gente chama, né, essa apresentação aqui de internet das coisas, né? Que é um termo, um jargão que tem sido muito utilizado aí para referir a análise de novos dados em tempo real, mas a automação acontece há muito tempo, né? E por que esse termo está tão em voga? Né, hoje a gente sabe que os fabricantes de equipamento eles estão desenvolvendo tecnologias cada vez a um preço mais acessível e os equipamentos eles já vêm com capacidade embarcada hoje, né, de armazenagem, né, captação, armazenagem, processamento desses dados e transmissão desses dados.
Então, qualquer equipamento do século XXI, moderno, ele já vem com capacidade de ser conectado à internet. E por que não utilizar esses dados para uma tomada de decisão mais assertiva, se esses dados de fato podem impactar o seu negócio, né? Então, por isso que a gente está trazendo uma visão aí de como incorporar esses novos sensores de baixo custo a sensores tradicionais, como correlacionar todos esses dados para uma tomada de decisão que permita você capturar maior valor ao seu negócio. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, eu sou Felipe Santana, eu trabalho numa empresa aqui de Belo Horizonte, chama Concert, que é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de softwares há quase 40 anos. Inclusive nós somos proprietários do software SCADA, que gerencia todos os dados de tempo real da CEMIG Distribuição. Então aqui o estado de Minas Gerais inteiro é gerenciado de um único local, né, que é a Avenida Barbacena aqui em Belo Horizonte, e todas as informações das 400 subestações, 8.000 equipamentos espalhados na rua são gerenciados por um sistema desenvolvido por nós. E a gente pensou, a CEMIG é uma empresa enorme, né? Ela tem recurso e capacidade de investir em um grande centro de controle, porque isso impacta muito forte o negócio dela. Mas e as empresas que não são uma CEMIG, né? Não são uma empresa do tamanho da CEMIG? Como que elas podem também se beneficiar da gestão desses dados que são capturados em tempo real? Então a gente pegou esse sistema que foi desenvolvido por nós, implementamos ele numa arquitetura em nuvem, e aí a gente consegue, a um custo muito acessível, ofertar esse tipo de funcionalidade para empresas de pequeno, médio porte e também de grande porte. E eu vou falar um pouquinho de como a gente tem utilizado esse sistema que foi desenvolvido por nós em nuvem para as empresas do setor hidrológico e meteorológico. Então, como foi bem explicado aqui por quase todos os palestrantes, os dados hidrometeorológicos eles impactam negócios em diversas áreas, né? A gente citou aqui áreas de telecomunicação, áreas de energia, né? A gente sabe que qualquer chuva que dê aqui num centro urbano, algum bairro da cidade vai ter, no mínimo, uma queda momentânea de luz ali, e isso, se esse evento passar de um certo limite, aquela distribuidora pode ser multada, né, e perder receita do seu negócio. Então, os dados hidrometeorológicos são muito importantes para empresas do setor de energia, também transmissoras de energia. O setor de aviação também é muito impactado. E um setor que tem sido mais impactado agora, principalmente os pequenos produtores, é o setor de agronegócio, principalmente com mudanças regulatórias do ponto de vista do uso da água. Então, como você vai enviar essas informações para algum órgão regulador, você tem que certificar que aquela informação é confiável, em que periodicidade você vai enviar e ter certeza que você está cumprindo aquele requisito regulatório. Então, todos esses negócios são impactados pela gestão ou não gestão dos dados hidrometeorológicos, e a gente está propondo aqui uma abordagem que facilite a análise desses dados e a gestão desses dados. Então, quais são as principais dores que a gente identifica, né, nesse mercado que nós estamos tratando? Normalmente, como os dados hidrometeorológicos são de interesse, já existem estações instaladas em campo, aquisitando dados, armazenando aquele dado no mínimo localmente, transmitindo esse dado para algum servidor, e normalmente aquele dado ele está ainda num estado bruto, né? No máximo que tem ali é uma configuração de uma emissão de alarme para quando aquele dado passa de um limite. Mas como você gerenciar dados que vêm de equipamentos de fabricantes diversos, com protocolos de comunicação diversos, com tecnologias de comunicação diversas, em um único sistema, né, para que o seu usuário ali, ou o seu operador consiga colocar o tempo dele realmente na parte analítica daquele dado, e não na parte verificando se o dado está consistente, se o dado está chegando em tempo real, né, da forma como é prevista. Então, essa falta de integração dos dados captados por diversas integrações em um único dashboard, também pensando em diversos fabricantes, é uma grande dor que a gente tem percebido com as empresas que a gente conversa.
Também, como nem sempre tem estações meteorológicas com uma boa observabilidade, isso pode impactar diretamente nas suas previsões, né? Então, se você tem ali algumas estações meteorológicas e modelos de previsão públicos, né? Alguns são públicos, disponíveis, como correlacionar todas essas informações para que as previsões fiquem cada vez mais precisas e a forma como aquela informação impacta o seu negócio, você consiga tomar decisão de forma antecipada. A gente tem um caso muito interessante no segmento de agricultura, em que o cliente tem lá na fazenda dele uma estação meteorológica, alguns sensores de umidade, né, de solo, mas também existem dados ali disponíveis, né, publicamente de previsões do INPE ou da Climatempo ou de qualquer outra empresa que preste esse serviço. Se você correlacionar todos esses dados, você consegue ter uma inteligência menor de despacho, né, do seu pivô de irrigação, do seu poço artesiano, e uma gestão melhor que, de fato, a não impactar a sua produção. Então, essas previsões imprecisas, quando você está olhando principalmente para apenas uma fonte de dado, isso pode impactar negativamente o seu negócio. E os dados estão aí, eles estão públicos, né? Muitas vezes a um custo praticamente nulo, e que você só tem que saber como correlacionar e como tomar a decisão em cima desses dados. Nem sempre o acesso, né, a esses dados e as formas de visualização são fáceis, né? A nossa solução tem uma forma de ver, você consegue ver os dados de forma georreferenciada, em gráficos, em tabelas, emitir relatórios, receber por WhatsApp, enviar por e-mail, qualquer coisa nesse sentido. E a grande dor aí do setor é como caminhar na cadeia de valor desses dados, né? Como sair de um dado bruto para uma camada de informação, para uma camada de tomada de decisão, e que você pode ganhar dinheiro em cima desses dados, seja reduzindo um custo operacional seu, seja ofertando um serviço diferenciado para o seu cliente final. E por fim, o atendimento aos requisitos regulatórios, né? A gente sabe que algumas empresas obrigatoriamente têm que disponibilizar esses dados com uma certa periodicidade em servidores de órgãos regulatórios, e a nossa plataforma permite certificar que esses dados estão sendo enviados, gerando um log dessas informações e enviando alarmes caso a gente descumpra algum requisito regulatório. Então, a ideia é possibilitar essas inúmeras oportunidades e conexões através de correlações de dados que estão provenientes de estações instaladas e dados públicos e dados que estão presentes em seus sistemas gerenciais, se você já tiver algum sistema. Então, o principal foco é a gente perceber a dor do nosso cliente, ver como que aquele dado pode auxiliar na tomada de decisão dele. E normalmente os nossos clientes tomam decisão com esses dados ou para adicionar uma linha de receita ao seu negócio, gerar novos negócios. Então, a gente tem um cliente que é um cara que constrói poços artesianos, e ele percebeu que se ele entregar o poço artesiano conectado com relatórios gerenciais, com inteligência de despacho da bomba, ele poderia adicionar uma receita à proposta de valor dele do cliente. Então, ele está utilizando o nosso sistema para gerar um novo negócio ali e sair de um negócio tradicional para um negócio mais orientado a dados. Essas mesmas informações também são utilizadas para melhorar de alguma forma o relacionamento com o seu cliente. Preventivamente você avisa ele de algum evento climático, alguma coisa que faça sentido para o negócio dele, e de alguma forma aquele cliente perceba que a experiência que ele está tendo com o serviço que você está prestando está sendo diferenciada, né? Que você está informando um dado para ele importante para o negócio dele, e principalmente para você reduzir seus custos operacionais. Afinal, né, monitoramento remoto, análise de dados permite você aumentar a eficiência de diversos processos e colocar as pessoas que estão imbuídas nesse processo realmente para tomar a decisão em cima dos dados, não ficar tratando dados e vendo se os dados estão confiáveis ou não. Bom, aí a gente tem um case mais recente aí, em parceria com as estações hidrometeorológicas da Albeco. É um case de uma defesa civil, em que a gente utilizou todos os dados provenientes daquelas estações para apresentar relatórios que permita eles aumentar a consciência do que está acontecendo
realmente com aquelas informações, né? Porque se você recebe somente alertas, caso o nível transgrida ali de algum valor pré-determinado lá no data logger, que está lá no campo, se você quer mudar aquele alerta, você tem que ir a campo e parametrizar aquele equipamento de novo. A nossa abordagem é que isso tudo seja feito através de um sistema e que você consiga ver esses dados não em forma de tabela e não receba só um alerta. Você veja esses dados de forma georreferenciada, os dados diferenciados por estações, compare uma estação com a outra, faça um benchmark ali, até com uma inteligência de manutenção, né, se aquela bateria que está tornando aquela estação autônoma, ela está falhando mais do que outra, então como você direcionar melhor os seus recursos ali para deixar aquelas estações com um tempo de vida útil maior. Todas essas informações a gente trata e aplica regras de negócio para gerenciar os alarmes que fazem sentido para aquele cliente em específico. Então, como resultados, a gente permite esse cliente ter um acesso mais ágil aos dados, visualizar de forma muito mais fácil e amigável o que realmente está acontecendo, gerir as informações de forma mais adequada e disponibilizar insumos, né, habilitar novas correlações, aplicações de novas regras de negócio que permita você entender um pouco mais a fundo, né, descer um pouco no nível ali do que está acontecendo de forma antecipada. Então a gente tem aqui um videozinho da aplicação que eu gostaria que o meu amigo ali colocasse. O vídeo já está baixado aí, tá? Já. Não precisa de fazer o download agora não. Vou mostrar um pouco para vocês como que a gente apresenta os dados aí, né, nessa interface para esse nosso cliente. Aí, então a gente fez o login, as informações aparecem de forma georreferenciada, todas as informações que são gerenciadas, você clica ali qual estação que você quer ver, tem um filtro ali, você consegue ver todas as informações que são captadas por aquela estação. Dados da bateria, dados de nível, dados do painel fotovoltaico, essas informações distribuídas no tempo, você consegue configurar esse tempo de visualização. E aí a comparação de todas as estações, você pode dar um zoom in, né, naqueles dados, ver essas informações dispersas em um mapa georreferenciado, configurar os seus alertas para eles serem mais dinâmicos e não estáticos, toda vez que você precisa lá em campo fazer uma alteração para um alerta, por exemplo, isso tudo pode ser feito numa interface muito mais amigável, sem a necessidade de conhecer linguagens de programação, né? A nossa plataforma, a gente tem um conceito low code de como você trata esses dados, né? Você não precisa de dominar linguagens de programação complexas para ter uma boa experiência com essa plataforma. Bom, nós somos dentro da cadeia de valor de IoT, né, que começam nas coisas, né, as coisas que emitem as informações, tem a camada de comunicação, que são esses diversos provedores de serviços de conectividade, satelital, companhias de telefonia, LoRa, Sigfox ou qualquer outra tecnologia, e tem a parte da aplicação em si, que é o que o usuário quer dominar, né? A gente defende muito que para você ter uma aplicação de IoT, você não precisa de conhecer de sensoriamento, se é uma tecnologia de radar, se é uma tecnologia ou outro tipo de tecnologia, você não precisa de conhecer qual que é a tecnologia que está por trás da comunicação. Você precisa de conhecer que dado que você quer ver e que dado é útil para a sua tomada de decisão. E é exatamente nessa camada de cadeia de valor que a Concert Cloud se enquadra. A gente entende o que o cliente quer ver, né, quais são as informações que ele quer tomar decisão, e a partir daí a gente apresenta essas informações e aplica as regras de negócio que fazem sentido para cada cliente, né? Cada segmento, aquele que eu listei, ele percebe valor em cima dos dados hidrometeorológicos de forma diferente. A CEMIG percebe de um jeito, o fazendeiro percebe de outro. Então, a aplicação tem que ser, de alguma forma, fazer sentido para aquele negócio em que ele está imerso ali, não ser uma aplicação genérica, porque não vai fazer sentido. Então, é uma solução baseada numa arquitetura de nuvem, que a gente tem lá os data loggers e os gateways de comunicação embarcados nas estações, e a gente correlaciona esses dados com dados provenientes de outros sensores, se você tiver na sua planta, e dados públicos, né, de previsões, e a gente correlaciona isso e apresenta em dashboards específicos para cada negócio. E a gente utiliza diversos provedores de nuvem, aqui está um exemplo de uma nuvem da IBM, a gente utiliza nuvem da Amazon
pode ser a Azure, qualquer uma nuvem, a nossa plataforma é agnóstica quanto ao provedor de nuvem. E aí, com a nossa aplicação, como eu disse, né, você rapidamente, em questão de dias, você já monta a sua visualização e já consegue começar a experimentar como que aqueles dados podem impactar o seu negócio. Você não precisa esperar 6 meses de desenvolvimento para você ter uma aplicação para você analisar aqueles dados provenientes em tempo real. Então, a maior proposta de valor nossa é a agilidade em apresentar esses dados para os usuários que querem tomar decisão em cima daqueles dados. E aí, né, isso habilita um monte de funcionalidades. A primeira que a gente imagina é, estou vendo dados em tempo real, quero ver o relatório, quero emitir alguns alertas e para mim está ótimo. Mas o dado está ali, você pode correlacionar com os outros dados, pegar dados históricos, colocar algoritmos de inteligência artificial, caminhar um pouco mais na análise e aplicação de inteligência desses dados. Então, a gente sempre fala para o cliente, vamos começar com o básico, né? Vamos visualizar os dados em tempo real, com os relatórios que você quer, com os dashboards que você quer, para depois a gente caminhar em como a análise desses dados históricos podem impactar o seu negócio de forma mais positiva. E aí os benefícios são diversos, né? A gente gera relatórios de forma automatizada, facilita visualização, envia dados para os órgãos reguladores, como eu já disse, certifica se aquele dado é confiável ou não. Então a gente, na nossa solução, por exemplo, se o dado não for confiável, você pode tratar aquele dado como um dado suspeito e não utilizar esses dados nos seus modelos de análise desses dados, né, os seus modelos hidrometeorológicos de previsão, porque aquele dado vai piorar o resultado daquele modelo, né? E aí a gente é uma spin-off de uma empresa, como eu disse, uma empresa que está no setor há muito tempo, que tem softwares robustos aí em aplicação na CEMIG, e a nossa ideia é principalmente ofertar esse tipo de funcionalidade para empresas que não têm capacidade de investir em grandes centros de controle, né? Não precisa ter lá 18 operadores vendo 3 monitores para tomar uma decisão. Às vezes você não precisa disso, você precisa apenas de uma informação mais ágil e na sua mão. Bom, é isso, os meus contatos estão aqui, eu também estou lá no stand mais tarde para tirar dúvidas e agradeço a oportunidade. Convido para continuar essa conversa Richard Ney. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Richard Ney, da empresa Novimet, na França, e quero agradecer ao Beco de me ter convidado para fazer essa apresentação. Então, vou insistir sobre a precisão da medição de chuvas com o radar meteorológico, sobretudo para as aplicações hidrológicas. Então, a Novimet é uma empresa francesa de alta tecnologia, criada em 2003 para valorizar as pesquisas do Centro Nacional para valorizar as pesquisas no Centro Nacional de Pesquisa da França e para deduzir aplicações. Os produtos principais da Novimet são, primeiro, o radar meteorológico banda X, o software de extração de chuva e a plataforma de dados e serviço Rainpool. As principais aplicações disto são hidrologia urbana e rural, agricultura de precisão, gestão de saneamento urbano, cidades inteligentes, gestão de operação aeroportuária. Então, assim, a Novimet oferece a seus clientes uma solução integrada e madura, desde o sensor e processamento de dados até o fornecimento de serviço ao usuário final. Para lá. Bem, esse é o sítio da Novimet na França, perto a 30 quilômetros de Paris.
E eu vou falar agora de novo sobre o problema da precisão da medição de chuva. Bom, os radares, ainda há muitos radares de única polarização que são usados e isto para a medição precisa um problema, porque um só parâmetro é levado em consideração a refletividade, o que não é confiável para a medição de chuva. A dificuldade de calibrar com precisão o radar, a variabilidade natural das chuvas em termos de tamanho e de concentração de gotas, que perturba a relação entre a refletividade média e a taxa de precipitação. E a atenuação da onda, que aumenta por um fator de 1000 até 10.000 na banda X. Agora, a dupla polarização, acoplada com o software Zephyr, desculpe, permite a correção da atenuação. A variação da não mexe não. A variação da quantidade N0 estrela, que caracteriza a concentração dos pingos de gotas de chuva e permite uma calibração absoluta, do radar sem informação externa. Agora, a medição precisa de chuva, nós dizemos que é limitada a 60 km. Por quê? Essa figura mostra em verde o volume iluminado pelo radar. Desculpe, ainda fiz uma besteira. O volume iluminado pelo radar. A distanciação é 150 metros para um pulso de 1 microsegundo. Agora a distância transversal atinge 1,50 km a 60 km de distância. Então, esse volume que aumenta, é claro que a homogeneidade do médio atmosférico não é grande, diminui. Também a distância da célula observada até o chão aumenta, o que significa que a chuva medida lá não é a mesma que aquela que cai, que chega no chão por causa do vento. Bom, isso são o radar Hydrix. Tem uma corneta. Tá bom, não. Tem uma corneta deslocada que permite lóbulos laterais inferiores a 30 dB, opera sem radume, fraco custo de instalação, pode ser instalado em infraestrutura existente, desempenhos unidade de detecção de 0 dBz a 100 km para sinal ruído de 0 dB e grande confiabilidade. Bom, eu volto agora sobre a questão da corneta deslocada com os lóbulos laterais de inferiores a 30 dB, porque isso permite de fazer medição de precipitação em área montanhosa com excelente visibilidade. E para isso, essa imagem mostra a ilustração disto, é essa imagem. À esquerda é a imagem do radar banda S de Météo France, colocada a 4 km do radar Hydrix banda X da Novimet, e todo a cor preta
são zonas onde medição da chuva não é possível por causa dos ecos de terreno. Então, os lóbulos fracos permitem uma melhor visibilidade. Agora, este é o radar que opera sem radome. Muito importante porque o radome induz uma atenuação da onda e este é o radar durante uma integração. E medições foram feitas para dar uma ideia da atenuação devido ao radome. Essa atenuação pode atingir 20 dB para uma taxa de chuva de 200 milímetros por hora, e quer dizer que nesse caso a precisão de medição é muito diminuída. Agora o software Zephyr é um software que permite uma grande precisão da medição de chuva. Ele tem 3 módulos, um módulo de classificação, um módulo de calibração do radar e um módulo de obtenção da taxa de precipitação. A taxa de chuva, então, é derivada a partir de um relacionamento ZR universal, escalado pelo parâmetro N, 0 estrela. O grande interesse dessa abordagem é que, em vez de ser empírica, essa relação ZR se ajusta automaticamente à climatologia local e ao tipo de chuva, marítimo-continental, convectiva ou estratiforme, por meio do ajuste do N 0 estrela. O insisto aqui é uma ilustração da precisão da medição do radar banda X, e a validação do Zephyr foi feita pela comparação da medição de precipitação pelo radar banda X e um radar banda S e uma rede de pluvio durante 4 anos. E os resultados mostraram sempre uma boa correlação entre as medições do radar e dos pluviômetros. Bom, é claro que o Zephyr pode ser usado com radares banda C e banda S. Agora, a plataforma Rainpool é uma plataforma de serviço de hidrometeorologia, e as características são mapas de precipitação, interpretação e acompanhamento de dados de precipitações sobre diferentes escalas de terreno, de um pequeno terreno, campo fazenda, até uma bacia vertente de vários milhares de quilômetros quadrados, aplicação, capacidade sempre de integração e alertas de precipitações e enchentes. Serviços disponíveis: hidrologia urbana, hidrologia rural, agricultura e também aeroportos. Isto é uma imagem da plataforma Rainpool que mostra vetores de movimento vetores de movimento com a mapa de chuva, e são mapas que permitem uma predição até 2 horas das precipitações. Um exemplo de evento importante de chuva que houve na Riviera Francesa em outubro de 2015, a acumulação aqui é de 200 milímetros e é uma combinação dos radares banda S e banda X. E eu esqueci de dizer que essa plataforma Rainpool pode integrar modelos de vazão, o que permite, neste caso, de prever alertas do escoamento de rios quando um linear é ultrapassado.
lá cima é um limiar, é um rio e lá embaixo é um outro rio. Agora, em resumo, desempenhos do radar do Zephyr do Rainpol, grande sensibilidade, 0 dBz a 100 km, imperação sem radon, muito importante para as zonas montanhosas, para a perda de inserção, a falta de perda de inserção devido à chuva, antena com lóbulos fracos e a Zephyr, grande precisão, e Rainpol, plataforma de precisão. Eu quero mostrar essas imagens agora para insistir sobre a importância da precisão de medição com o nosso radar. Aqui são ilustração de um radar no círculo do centro, é o radar banda X da Novimet, no nordeste é um radar banda C na Itália, e banda sudoeste um radar banda S da Meteo France. Um evento chuvoso um evento chuvoso muito importante, mostra aqui a acumulação de chuva de 400 milímetros durante 24 horas. E a medição da chuva é feita aqui, é um relatório diário da plataforma Rainpol, mostra sempre a comparação da medição da chuva pelo radar e pelos pluviômetros. E vemos aqui que a comparação é muito boa, e na banda X apenas a solução sem radon associada ao software Zephyr torna esse resultado possível. São os dois radares, banda X e banda S de Meteo France, para o mesmo evento, e vemos que a comparação da medição da chuva com o radar e pluviômetro também é excelente. Bom, em conclusão, podemos dizer que Jacques Testu, o diretor da empresa Novimet, inventou o conceito original de radar hidrológico, que é uma combinação de radar banda X sem radome, com o uso do software Zephyr. Quando a chuva chega acima do radar, em caso de chuvas extremas, que são as mais variáveis no espaço, então isso torna a calibração da precipitação devida do radar com medição de rede pluviômetro um insensato físico, porque isso leva geralmente à subestimação severa do evento de chuva, apreciação errada da situação e alertas que podem ser falsos para a proteção civil, com impacto prejudicial para a vida humana e os bens. Bom, antes devo dizer outra aplicação do radar pode ser Bom, havia uma aplicação que eu queria mostrar, que é a aplicação de detecção de fogo, mas infelizmente não consegui. Bom, finalmente os novos desenvolvimentos lá na empresa Novimet são um radar a estado sólido, que terá uma grande sensibilidade MDS mínimo de sinal de DTAV, que é de menos 120 dBm, um novo tratamento de dados com uma patente pendente será disponível no fim de 2022.
Bom, eu quero chegar no fim, mas... Bom, e agora... Não, bom, eu quero chegar no fim, mas não funciona. Bom, agradeço... Isso aí são vários radares, mas... meu Deus, não dá. Desculpe por um português muito ruim. Agora nós abrimos o espaço para perguntas. Boa tarde a todos. Me escutam? Queria parabenizar, eu tive a infelicidade de não chegar no começo, mas parabenizar a todos aí da mesa, né? Pela discussão muito importante. Eu sou meteorologista, trabalho diretamente com os produtos do radar para o monitoramento em tempo quase real aqui em Belo Horizonte. E eu vejo com muita importância essa mesa, né? Queria parabenizar ao senhor, o último que apresentou, desculpa eu não saber o seu nome no momento, seu português está muito bom, você pode ter certeza disso. E queria fazer a pergunta para os dois representantes do radar, tanto da Vaisala como da Novimet, qual é a expectativa, ou então qual é o modelo hidrológico com potencial de acoplamento com as imagens do radar. Ou seja, eu percebi, talvez no radar da Vaisala, talvez tenha como não vi a apresentação, né, mas eu percebi que no radar francês é possível você fazer uma estimativa de potencial risco hidrológico associado àquele evento de chuva, que o radar está colocando no imageamento. Aí eu queria saber se seria possível fazer um acoplamento dessas saídas também com modelos hidrológicos com bacias de pequeno tempo de concentração. Obrigado. Bom, os modelos hidrológicos das bacias vertentes, lá no sul da França, um radar desse tipo, tem integrado na plataforma Rainbow os modelos hidrológicos das diferentes bacias vertentes. Então, os dados de chuva do radar são usados pelos modelos para determinar a vazão ou escoamento dos rios, que são lá no fundo das bacias vertentes. E cada município tem o terminal do Rainbow, recebe de maneira permanente as imagens e quando o escoamento ultrapassa um nível, alertas são enviadas a todos os municípios. E isto permitiu de evitar dramas durante aqueles eventos muito importantes. Respondi a sua questão? Tá bem, obrigado. Bem, obrigado pela pergunta. Bem, como você mesmo já conhece o radar da Vaisala banda C, né, que você também trabalha com os dados dele, o radar banda X funciona da mesma forma, né? Ele, enfim, tem a abertura então dos dados para poder usar em qualquer modelo, dependendo do que você tem a sua aplicação, né? Então é o modelo padrão, né, de dados Vaisala, e não é aplicável a nenhum modelo específico, né? Ele é aberto ao modelo que você tenha. Ok, então vou passar para uma pergunta do YouTube. O pessoal do YouTube também está acompanhando a gente de maneira online. Marcos, perguntaram qual a média de preço de um radar X. Enfim, é complicado, né, dizer isso. Eu tenho o preço lá fora, né, na fábrica, e aqui no Brasil, enfim, você tem a nacionalização, tem a parte dos impostos e tudo mais.
E claro que o radar em si, ele não é somente o equipamento radar, né? Você tem toda a infraestrutura local que é necessário implementar para poder ter a sua instalação, enfim, o seu pleno funcionamento. Claro que num radar banda X esses custos são reduzidos quando comparado a outras categorias de radar, como mencionei na minha apresentação. Enfim, é difícil dizer exatamente qual o valor, né? Mas eu posso dizer que dá ordem de grandeza de 750 mil euros por aí na fábrica. Olá, boa tarde. Bom, sou a Clarice da Itaipu. Eu tenho uma pergunta para o Luca. Eu acho que eu vou fazer em inglês para facilitar a vida dele. What is the highest discharge that the summer kill equipment has measured until now? Do you know this? Yeah, sorry if I não falo português. That's a good question. I actually don't know. I can tell you there is no limitation. I mean, I'm quite sure, we have some sensor installed in the Yellow Mekong, the big river in Asia. So, well, an exact number, I don't have it right now in my mind. Maybe I need to check it. But I can tell you, we don't have in the hydraulic model a limitation like a high flow or even minimum flow, actually. Thank you. Se eu só puder complementar a minha resposta anterior, né, é porque a Weiss ela tem dois modelos diferentes do radar banda X, né, um com grau de abertura de 1 grau e o outro de 1,8 graus. Então, assim, ele tem preços diferenciados também, né. Por isso que eu falei, essa ordem de grandeza depende muito do modelo e aí precisaria conversar melhor sobre a aplicação específica. Nós agradecemos a participação de todos e eu reforço que nós estamos presentes, todos nós vamos estar presentes no stand 9 da Albeco e da Vaisala e para posteriores conversas, em relação às soluções que foram apresentadas aqui e também para dúvidas de quem está no YouTube, vocês podem entrar em contato pelo LinkedIn, pelo site da empresa, pelos e-mails comerciais. Agradeço e até mais.